Nem sempre os grandes terremotos que se apresentam na sua vida são para te matar ou para te destruir. Pelo contrário, Deus envia esse terremoto para te libertar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lifecast. Que alegria ter você aqui comigo para mais um tempo onde nós estaremos aprendendo da Palavra de Deus para que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Mas antes de eu começar com o conteúdo, eu quero te lembrar, se inscreva no canal, pega esse link e compartilha com o máximo de pessoas possíveis que você pode, para que elas também venham ter acesso a esse conteúdo e, consequentemente, ter a vida delas transformadas. Também nos siga nas redes sociais, @LifecastOficial, para você ficar por dentro de todo o conteúdo que nós estamos entregando e disponibilizando para você. E eu tenho certeza que através desse episódio, desse tempo, não que você está gastando, mas sim investindo, vai mudar a sua mentalidade, o seu comportamento, as suas ações, reações diante dos problemas, diante das prisões. Sabe por quê? Muitas das vezes nós usamos a nossa boca para amaldiçoar ou para questionar e perguntar o porquê. Mas nesse episódio, eu vou te mostrar que nós temos que abrir a nossa boca somente para orar, para cantar a Deus. Porque pode ter certeza que quando você abre a sua boca para adorar, você move o sobrenatural e Deus vem a seu favor. É exatamente o que nós vamos estar conversando nesse episódio. Então, se você puder, eu quero compartilhar uma palavra que está lá em Atos capítulo 16, no versículo também 16, que vai dizer sobre dois homens. É uma passagem conhecida, mas eu quero pontuar algumas coisas com você que eu venho estudando. No versículo 16, vai dizer que Paulo e Silas, eles estavam saindo em direção à oração. E no meio do caminho tinha uma mulher ou uma jovem com espírito de adivinhação, que é o que vai dizer no versículo 17, que ela perseguia. E ela ia atrás de Paulo e Silas, clamando, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Se você for continuar a leitura, no versículo 18, vai dizer que ela fez isso por muitos dias. Ou seja, não foram um, nem dois, nem três, mas muitos dias. Até que em um determinado momento, Paulo vira e repreende aquele espírito. E naquele exato momento, então, ele se retira daquela jovem. Só que teve uma consequência. Porque através das adivinhações daquela jovem, ela trazia lucro para os seus senhores. E o espírito de adivinhação saiu dela, consequentemente ela não dava mais lucro, ela não dava mais oferta para os seus senhores. E por isso, os senhores então tiveram uma ideia: vamos prender Paulo e Silas. Aliás, foi ele que tirou os nossos recursos, ele que acabou com os nossos lucros. E olha o que vai dizer no versículo 20, vai continuar dizendo: e apresentando eles, quem? Paulo e Silas, aos magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expôs costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Fique comigo até o final desse episódio. Eu estou construindo com vocês aquilo que a Bíblia vai dizer para a gente começar com o conteúdo de forma prática. Ou seja, Paulo e Silas na prisão. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Paulo e Silas, eles foram presos porque eles estavam fazendo a coisa errada? Não. Eles não estavam fazendo a coisa errada. Pelo contrário, eles repreenderam o espírito de adivinhação. Ou seja, ele foi preso por fazer a coisa certa. Mesmo Paulo e Silas fazendo a coisa certa, eles tiveram uma consequência. Eles foram presos. Mas preste atenção nisso aqui. No versículo 22 está escrito assim: e a multidão se levantou unida contra eles. Contra quem? Contra Paulo e contra Silas. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E aqui eu quero refletir um pouquinho com você. Versículo 22, a parte A está escrito: e a multidão se levantou unida contra eles. Como nós acabamos de aprender, de estudar, Paulo e Silas não foram presos porque estavam fazendo algo errado ou fora da lei, mas eles foram presos por fazer a coisa certa e, consequentemente, eles tiraram o lucro do Senhor, daquela jovem. E por isso eles foram presos. E muitas das vezes, eu e você, nós pensamos que as pessoas que se levantam unidas contra nós é porque nós estamos fazendo algo errado. Mas eu quero te dizer, nem sempre quando as pessoas se levantam unidas contra você é porque você está fazendo errado. Tenha sensibilidade, porque isso pode ser um sinal
de que você está indo no caminho certo. E era exatamente o que estava acontecendo com Paulo. Ele não deu ênfase, e observe que não foram 1, 2, 3 ou 5 ou 10 pessoas, mas a Bíblia faz questão de enfatizar, e a multidão se levantou. Então não foram 1, não foram 2, mas foram uma multidão. Então tenha sensibilidade, observe aquilo que você está fazendo, se aquela crítica que tem chegado para você é algo construtivo, é algo direcionado por Deus para mudar a sua mentalidade, o seu comportamento, para que você siga no caminho certo, ou se isso está vindo contra você, para você ter certeza de que você está no caminho certo, porque mesmo você fazendo aquilo que é certo, como Paulo e Silas estavam fazendo, se levantou uma multidão unida contra eles. Então tenha essa sensibilidade de saber se isso é para melhora, é algo para construir o meu caráter, para me modelar, ou se isso é para tirar o meu foco porque eu estou fazendo a coisa certa. Pense nisso. E vai continuar dizendo o texto, no versículo 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os seus pés no tronco. Ou seja, aquele carcereiro foi o responsável por prender Paulo e Silas. Eles levaram eles no cárcere interior e amarraram os seus pés no tronco. Mas olha o que vai dizer o versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas questionavam, indagavam, reclamavam. Não é isso que está dizendo. E perto da meia-noite, Paulo e Silas, olha o que eles estavam fazendo, mesmo preso por fazer a coisa certa. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eu quero dizer para você, o que você está fazendo com aquilo que você tem? Porque eles não conseguiam adorar Deus se movimentando. Aliás, os seus pés estavam presos. Eles não conseguiam adorar Deus pulando, porque os seus pés estavam presos. Eles não conseguiam adorar a Deus dançando, porque os seus pés estavam presos. Os pés estavam presos, mas a boca estava livre. O que você está fazendo com aquilo que Deus te permitiu e com aquilo que você tem livre? Muitas das vezes, nós abrimos a nossa boca para questionar, para reclamar, para murmurar. Por quê? Por que eu estou preso? Só acontece comigo. Deus não se lembra de mim. Parece que está dando tudo errado. Eu estou fazendo a coisa certa, mas tudo dá errado. Para as pessoas dá certo. E por quê? E por quê? E por quê? E é tantos porque. Sabe o que você está fazendo? Você está regredindo. Você está agindo como uma pessoa imatura. Ao invés de você questionar, ao invés de você reclamar, ao invés de você xingar, abra sua boca para orar, para clamar, porque eu aprendi isso aqui, quando você age, Deus vai reagir à sua atitude. Quanto mais você clamar, quanto mais você questionar, quanto mais você perguntar por quê, mais tempo você vai ficar. Deus te coloca no deserto, mas quem sabe a hora que você vai sair é você mesmo. Quando? A partir do momento em que você aprende, que você obedece, que você tem maturidade, que você está pronto para vivenciar aquilo que Deus tem para você. Aí você sai. E olha o que estava continuando dizendo. Paulo e Silas então oravam e cantavam hinos a Deus. Só que não para por aqui. Olha o que diz o versículo. E os outros presos os escutavam. Paulo e Silas, mesmo estando presos, eles davam testemunho de cristão. Sabe por quê? Quando nós estamos passando por um momento difícil, a primeira coisa que vem, como nós acabamos de falar, é reclamar. E as pessoas, os nossos amigos, querendo ou não, você está sendo observado. Querendo ou não, as pessoas estão te olhando. E qual a mensagem que você está transmitindo através do seu comportamento, através da sua boca? De uma pessoa descontrolada ou de uma pessoa que tem confiança em Deus? Qual tem sido o seu comportamento? Qual tem sido a sua fala? O que tem saído da sua boca? Qual testemunho você tem dado? Paulo e Silas, mesmo fazendo a coisa certa, foram presos, mas oravam, cantavam e davam testemunhos de um verdadeiro cristão. Reflita nisso. Qual tem sido o seu testemunho? E olha o que diz o versículo 26, vai continuar dizendo.
E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todas. Mas eu quero ir construindo com você agora. Olha o que diz o versículo 26. E de repente, observe que não foi do nada, porque Paulo e Silas, eles não estavam fazendo nada. Pelo contrário, eles estavam fazendo algo, eles estavam adorando aquele que podia resolver o problema deles, aqueles que tinham solução. O que eles não podiam, eles adoravam. O que eles estavam no controle deles, eles falavam, vamos adorar. E não do nada, mas de repente, sobreveio um tão grande terremoto. Então tome cuidado e observe nisso. Porque nem sempre terremoto que vem sobre a sua vida é para te destruir. Terremoto que vem sobre a sua vida é para te libertar. Ué, não é o que está acontecendo aqui com Paulo e Silas? Vem um grande terremoto para os livrar. Então tenha sensibilidade. Nem sempre os maiores problemas que chegam até você é para te destruir ou para te matar. É para te promover e para te libertar, porque isso é a resposta da sua oração. Então tome cuidado e tenha sensibilidade para saber quando é um terremoto que Deus envia, que é o que estava acontecendo aqui. E não do nada, mas de repente, sobreveio um tão grande terremoto. E olha o que diz, um tão grande. Não foi só um terremoto, foi um grande terremoto, onde abalaram os alicerces, a estrutura, a base. E muitas das vezes, nós olhamos para a nossa base, para a nossa estrutura, e parece que nós vamos perder. Parece que ela vai cair. Parece que ela não vai sustentar. Parece que ela não vai ter força. Mas eu quero te dizer, esse grande terremoto não é para te matar. Esse grande terremoto é para te libertar. E é o que estava acontecendo com Paulo e Silas. E olha a consequência do terremoto, do grande terremoto. Os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram a porta da prisão de Paulo e Silas. Não foi isso que está escrito. E logo se abriram todas as portas. E foram soltas as prisões de todos. Sabe por quê? Porque aquilo que você faz no individual, Deus responde no coletivo. Aquilo que você faz no secreto, Deus responde em público. Aquilo que você faz quando ninguém está vendo, Deus te recompensa. Só eles estavam orando e cantando, mas todos os presos foram abençoados, ou todos os presos, vamos colocar melhor dizendo, foram soltas por causa da adoração de Paulo e Silas. Então tome cuidado, porque até o que sai da sua boca vai influenciar as pessoas que estão ao seu redor. É o que está escrito. É o que está dizendo no versículo 26. E foram soltas as prisões de todos. Aqui não tem uma condicional. Aqui está dizendo todos. Todos que estavam ao redor dele foram soltos. Eu não sei qual o desafio você tem enfrentado. Eu não sei qual tem sido o seu problema. Eu não sei qual tem sido o seu gigante. Eu não sei qual tem sido a sua prisão. Mas de uma coisa eu sei. Se você decidir, eu não vou murmurar, mas eu vou orar. Eu não vou questionar, mas eu vou cantar. Pode ter certeza que um grande terremoto vai vir para te libertar. E isso é aquilo que Deus está usando para te tirar daí. Talvez você está enfrentando isso injustamente, como Paulo e Silas estavam, porque eles não estavam fazendo nada de errado. Mas é justamente porque você está no caminho certo, Deus te permite passar pela prisão, ou pelo vale, ou pela fornalha, para você reconhecer que você é dependente. Mas mesmo você estando na prisão, Ele é contigo. Aliás, no teu versículo diz, aonde passares, eu serei contigo. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passarem pelos rios, eles não te submergirão. E se passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Sabe por quê? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Não tem nada a ver comigo, com a minha capacidade, com o meu network, com as minhas condições, não. É porque tu estás comigo, e a tua vara e o meu cajado me consolam. Então aquieta o seu coração. A palavra de Deus para você é: não questione, não pergunte por quê, aquietai-vos.
e sabeis que eu sou Deus na sua vida, e eu serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre os gentios. Você está entendendo? Deus será exaltado sobre a sua vida. Essa prisão não é para a morte, essa prisão é para a glória de Deus. Essa adversidade não é para te matar, é para a glória de Deus. Essa adversidade não é para te destruir, é para a glória de Deus. Você está entendendo o que Deus está te dizendo através desse episódio? E essa prisão não vai te parar. Essa prisão é um tempo de passagem para você reconhecer que mesmo na prisão eu estou contigo. E olha o que vai continuar dizendo o versículo 27. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão. Mas espera aí. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão. Então quer dizer que quando os presos foram soltos, o carcereiro ainda estava dormindo, porque ele só foi acordar quando ele viu as portas já abertas. Então entenda isso. Muitas vezes eu quero construir com você, porque o carcereiro foi quem prendeu Paulo e Silas, mas Deus não permitiu o carcereiro ver Paulo e Silas saindo da prisão. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas que te lançaram na prisão, Deus não vai permitir ver você saindo. Quando as pessoas veem, já aconteceu. Quando o carcereiro viu, já foi solto. Quando o carcereiro viu, já está livre. Quando o carcereiro viu, já aconteceu, já fluiu, já rompeu, já acessou, já chegou do outro lado. Então entenda isso. Você está nessa prisão, mas Deus é contigo para te livrar. Se essa mensagem fez sentido para você e abençoa a sua vida, eu quero pedir um favor. Pega esse link, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que elas também tenham acesso a esse conteúdo. Esse foi mais um episódio do Lifecast e Deus te abençoe.